Mas eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com você, que está lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel 47, versículo 1 a 12. Vamos conseguir projetar? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhava para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Diga assim: abundância de árvores. De um e outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto. Diga Mar Morto. Percebe que as águas estão indo para o Mar Morto, sim ou não? Cujas águas ficarão o quê? Saudáveis. Você sabe por que o nome é Mar Morto? Porque não tem vida. Porque não tem peixe. Nenhum peixe consegue sobreviver naquele mar. A quantidade de sal na água é enorme. Não é? Tem tanto sal, que produz um efeito, não é? De estranho para quem entra no mar. Ele não consegue afundar. Você tenta afundar e não consegue, você flutua de tanto sal, de tanta espessa que é aquela água. Então, aquele rio que o Senhor está mostrando aqui para Ezequiel está saindo do limiar do templo, está indo em direção ao Mar Morto. A chegar no Mar Morto, as águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Diga assim: árvores que dá fruto. Mas não apenas fruto, fruto para comer. Porque tem árvore frutífera, irmão, tem árvore que dá fruto, mas o fruto dela não é comestível, né? São frutos até venenosos, mas essas árvores são árvores frutíferas e árvores que dão frutos para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Diga remédio. Presta atenção. O Marlon teve uma visão hoje aqui, enquanto nós orávamos. Não é, Marlon? Vem aqui falar a sua visão, porque não foi eu que tive a visão, foi você, mas ele teve visão de frutos. De frutos. E a palavra que eu quero falar tem a ver com frutos. É Deus falando. Rapaz, irmãos, todo domingo a gente se reúne aqui antes do culto para orar pelo culto, orar por vocês, orar por nós, para que o Espírito Santo possa operar, nas nossas vidas. E essa manhã, quando a gente estava orando, o Senhor me deu uma visão. A gente estava reunido aqui do lado e o Senhor me deu uma visão que havia
um ser que entregava para nós um cacho de uva. E esse cacho de uva ele mandava que nós distribuíssemos para a igreja, distribuíssemos para todos. E eu via que chegava gente cansada, chegava muitas pessoas cansadas, muitas pessoas feridas e muitas pessoas doentes, realmente doentes fisicamente, não doentes de outra forma, mas doentes fisicamente mesmo. E o Senhor mandava que nós entregássemos esses frutos a essas vidas para que elas pudessem se recuperar e tornar-se a viver. Interessante dessa palavra que ela fala ali que Engedi era conhecida como as melhores vinícolas, onde tinha mais vinha, as vinhas mais bonitas, mais prósperas eram de Engedi. Aleluia. É de Deus, tá vendo, irmãos? É de Deus. A gente estava orando ali, o Marlon teve essa visão e compartilhou com a gente, e o meu coração queimou na hora, porque eu estava preparando essa palavra para pregar, e o Espírito Santo estava falando com ele. Irmãos, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor, Ele está nos dando frutos doces, frutos saborosos, que vão alimentar muitas pessoas, mas também que vão curar elas. A Bíblia fala que as folhas dessas árvores curarão as pessoas, curarão as nações. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Nós somos a noiva, nós somos o corpo de Cristo, nós somos esses frutos que devem, se manifestar e devem alimentar essas pessoas ao ponto delas serem transformadas. A Bíblia fala em João capítulo 15 que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos conectados nele. Amém? Jesus é a videira verdadeira, mas nós estamos conectados na videira, então nós somos videira também, porque nós somos os ramos da videira. E o que videira dá, irmãos? Qual que é o fruto que a videira dá? Uva, sim ou não? Então, meu irmão, esses são dias de nós estarmos completamente envolvidos com o Senhor, completamente conectados ao Senhor, ao ponto de deixar Ele fluir, a seiva fluir sobre os nossos ramos, ao ponto de nós frutificarmos. Irmãos, ramos que não dá fruto, não está cumprindo o propósito. Nós precisamos de dar frutos, frutos que vão trazer paz, que vão trazer cura, que vão trazer salvação, que vão trazer libertação, que vão trazer esperança para o perdido. Mas não só isso, nós vamos trazer cura também. Nós somos uma igreja que cura também, amém? Então, aqui tem uma coisa interessante que nós percebemos nesse texto, é que aquele rio está indo em direção ao mar morto. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é o seguinte: aqui está acontecendo o inverso do que acontece naturalmente com todo rio. Todo rio que chega no mar, ele se dissipa, ele perde a sua identidade e ele se torna mar. E a água fica toda salgada, sim ou não? Esse rio é diferente de todos os outros. Esse rio, ao chegar no mar, ele transforma o mar. O mar, na Bíblia, irmãos, significa o mundo. Quando nós estudamos a Bíblia e estudamos, os símbolos da Bíblia, a gente descobre que o mar simboliza o mundo. Por isso que Apocalipse diz que no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, o mar já não existe mais. O mar já não existirá. Por quê? Porque tudo que representa o mundo vai deixar de existir. Então, o mar representa o mundo, o rio representa o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos enchendo, o Espírito Santo nos envolvendo cada vez mais, e esse rio fluindo de nós até chegar ao mar, que é o mundo. E quando esse rio toca no mundo, ao invés do mundo tirar a identidade dele, roubar a identidade do rio, o rio começa a dar outra identidade para o mundo. E esse mundo começa a transmitir aquilo que ele não transmitia, a dar aquilo que ele não tinha, a experimentar aquilo que ele jamais experimentou de vida. Porque a vida está fluindo do rio. Quando estão comigo, diga amém. Isso é algo miraculoso, isso é algo tremendo, né? Essa história fala de algo que não acontece com nenhum tipo de rio, mas acontece com esse rio, o rio da vida. Por quê? Porque esse rio significa algo espiritual. Quando nós estamos, então, irmãos, conectados, o rio cresce. Quando esse rio cresce? Quando nós estamos conectados. Eu, aqui no jejum, nós
orando e jejuando por 21 dias. E eu queria dizer para os irmãos que eu queria muito que você participasse conosco dos nossos eventos. Né? Tem muitos irmãos vindo, mas a grande maioria não vem. E eu gostaria que você viesse, porque você está perdendo algo precioso que está acontecendo entre nós. Quando você não vem, você está deixando de desfrutar algo precioso que está fluindo entre nós, porque existe um rio que está fluindo a cada reunião, existe um rio que está fluindo a cada oração, existe um rio que está fluindo a cada jejum. E você sabe que os rios, todos começam bem pequenos, todos começam numa nascente, mas ele vai crescendo à medida que ele vai tomando uma distância da nascente, ele vai crescendo, sim ou não? Ele vai aumentando, mas não só aumentando porque ele está se distanciando da sua própria nascente, mas ele vai aumentando porque existem outras pequenas nascentes que estão nascendo perto desse rio, enquanto ele está descendo, e elas vão se conectando ao rio. Lá no Goiás, eu gostava de ir para os rios do Goiás, que na verdade eu chamo de rio, mas não tinha rio, não, era córrego. Não sei se você conhece córrego. Dá para você pular com um pé assim, ó. É quase um brejo mesmo. Um riacho. Riacho eu acho que é até mais grande do que meus córregos lá. Mas eu gostava de ir, eu gostava de tomar banho ali naqueles rios, naqueles riachos, gostava de pescar. Né? Eu gosto de pescar desde muito novo, desde criança. Né? Então eu vim de uma infância, irmão, muito feliz. Não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha roupa direito, mas eu era tão feliz. Porque eu tinha rio, eu tinha mato, eu tinha passarinho para caçar, eu tinha liberdade, irmãos. Saía de casa de manhã, voltava à noite. De vez em quando apanhava, quando voltava muito tarde, mas eu continuava voltando à noite. Tinha liberdade. Então eu ia para aqueles riachos ali, né? E tomar banho, também pescar, e voltava com os peixinhos para minha mãe fritar. Eu era feliz demais. Eu ainda sou, mas você sabe aquela criança que tem liberdade? Voltava para casa só de noite. Os pais tranquilos, porque é uma cidade pacata, interior do Goiás. Todo mundo conhecia todo mundo vigiava todo mundo. Se o menino estava muito longe de casa, falava: ei, menino, cadê seu pai, cadê sua mãe? Você conhece seu pai, rapaz, volta para casa. Todo mundo vigiava todo mundo cuidava de todo mundo, era muito legal. Então, aqueles riachos ali, eu nasci ali. Quando eu fui conhecer o mar, eu já tinha, acho que, 20 e tantos anos de idade. Foi a família da minha esposa que levou eu para conhecer o mar. Na hora que eu cheguei no mar e pus a mão na água, joguei na boca, falei: tem sal nesse negócio mesmo. É salgado. Com 20 e tantos anos. Talvez você nunca conheceu o mar. Aliás, conheceu porque aqui tem mar agora, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o rio, ele vai crescendo à medida que ele vai se conectando. Quando eu me conecto com o meu irmão, o rio vai crescendo. Irmão, você não tem noção. A oração hoje de manhã tinha umas 12 pessoas orando. Irmãos, uma coisa é eu orar sozinho. Uma coisa é eu orar com mais um. Uma coisa é eu orar com 12. Irmão, o rio aumenta, ele fica mais largo. A intensidade aumenta daquela oração, a intensidade aumenta. As revelações fluem mais. Por quê? Porque são rios que estão se conectando para um propósito. Todos nós, a Bíblia fala, que nascemos de novo, recebemos dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, só que essa fonte precisa estar conectada. Essa fonte precisa estar jorrando. Quantos estão comigo de amém? Quando nós estamos conectados, então, ao corpo de Cristo, irmãos, esse rio flui. Quando nós estamos conectados aos irmãos, esse rio cresce, esse rio aumenta, e ele vem trazendo cura. Ele vem trazendo frutos de cura, de salvação, de libertação, de transformação. Ele vem trazendo vida por onde ele passa. E eu quero insistir com você, sabe? Não fique de fora do que Deus está fazendo. Não fique de fora do que Deus está movendo. Não fique. Tem muita gente, irmãos, que ele é só um espectador. Ele vê as coisas acontecendo, isso não move ele. Tem que te mover. Você tem que ser movido pelo que Deus está fazendo. Deixa o Espírito Santo mover você, o seu coração. Por quê? Porque tem algo acontecendo, tem algo se movendo. Deus não parou.
Deus não parou de se mover, Deus não parou de fazer, Deus não parou de fazer. Talvez você estacionou, mas o rio dele continua, ele não vai parar por sua causa. Tem gente que acha, irmãos, e essa é uma coisa que eu quero quebrar da sua cabeça hoje, de uma vez por todas, que se Deus me chamou, e se Deus falou comigo, vai acontecer de qualquer maneira, eu vou ficar sentado aqui esperando e vai acontecer. Não vai. Não vai. Deus te falou para você se levantar e se mover em direção ao propósito. Deus não te falou para você ficar sentado esperando. Deus te falou para você, para gerar fé no seu coração, para você ver o que você não via e para você começar a caminhar com a fé que Ele te deu. E não para ficar estacionado. Então eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, tem coisas que Deus chamou você para fazer. Tem coisas que Deus chamou você para fazer. Mas se você não fizer, Ele vai levantar outro e colocar no lugar que era seu. Era para você fazer. E você perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Então, quando nós perdemos oportunidades? Quando nós simplesmente deixamos o rio fluir e a gente fica só olhando o rio fluir, a gente não se conecta ao rio. A gente fica olhando o rio crescer e a gente está lá atrás, a gente estancou o nosso rio, a gente parou o nosso rio, a nossa fonte foi estancada e a gente não se conectou ao rio, e o rio está fluindo, algo está acontecendo, e eu não estou conectado ao que está acontecendo. Então, Deus deseja, meu irmão, que você esteja conectado ao corpo, junto, bem conectado, bem ajustado, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, projeta para mim Efésios 4, 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mandei com antecedência hoje o versículo, hein? Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. Olha o que Paulo está falando, cresçamos, sim ou não? Há algo a você crescer, tem algo que Deus quer que você ainda desfrute, que você cresça, que você avance. Paulo está falando sobre isso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E ele continua, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga assim, cooperação. De cada parte. Olha o que ele está falando. Segundo os membros que estão vinculados, conectados pelas juntas, e segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, à medida que você se conecta, à medida que você se envolve, à medida que você se lança, você está participando do crescimento do corpo de Cristo, você está auxiliando no crescimento do corpo de Cristo, você está participando ativamente da obra que Deus está fazendo nessa terra, que é a edificação do seu corpo. Amém? Mas para isso Paulo fala, todo o corpo bem ajustado, conectado, ajuntado, membros conectados, membros ajuntados, membros participantes, membros envolvidos, então vai crescer. É impossível. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido, mas ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quem disse que ia edificar a igreja? Quem falou que ia edificar a igreja? Jesus. Fala para o seu irmão, quem falou que ia edificar a igreja? Pergunta para ele. Então, quem está edificando a igreja? Jesus. É Ele que está edificando. Ele é o cabeça. Nós somos os membros. É Ele que está edificando através dos membros e do corpo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Projeta para mim Mateus 16, 18. Respondendo, Simão Pedro diz, tu és Cristo, Filho do Deus vivo.
Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te digo, tu é Pedro, e sobre esta pedra, falando de si mesmo, se referindo a si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra que você conhece, que você acabou de ter revelação, que você acabou de perceber e de conhecer quem eu sou, sobre esta pedra, Pedro, eu estou te dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Porque ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça, mas ele também é o fundamento. Ele diz, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é algo que você precisa aqui de entender, e eu precisamos de entender. Quem não vai prevalecer contra quem? É a igreja que não prevalece contra o inferno, ou é o inferno que não prevalece contra a igreja? É o inferno, é as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Então significa que quem está na ativa não é o inferno. Quem está na ativa é a igreja. Quem está indo contra as portas do inferno é a igreja. E ele está dizendo, as portas do inferno não vão te prevalecer. E não vão prevalecer contra você. Não vão resistir você, que é a igreja. Então, existe algo que nós precisamos de fazer, como o Gilson disse. Tudo já foi feito em Cristo Jesus para que nós pudéssemos receber de graça essa herança, receber de graça esse favor imerecido que é a salvação eterna, receber de graça essa identidade nova. Mas o que eu vou fazer com a minha nova identidade? O que eu vou fazer com essa vida nova? O que eu tenho que fazer agora? Jesus disse que nós precisamos de cumprir aquilo que ele veio fazer. Ele veio salvar o perdido. E a igreja precisa, então, continuar o que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar o perdido. Quando estão comigo, diga amém. Agora, as portas do inferno vão resistir. Às vezes você vai passar por lutas terríveis e ferrenhas. Tem gente que fala, pastor, eu não gosto de jejuar e de orar, porque toda vez que eu jejuo e oro, eu entro numa guerra espiritual. Eu falo, é isso mesmo, filhão. Você está resistindo contra as portas do inferno. Todas as vezes que você se posiciona em oração, se posiciona em jejum, se posiciona no mundo espiritual, você está indo contra as portas do inferno e você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Você precisa de entender que você nasceu para resistir e para ir contra as portas do inferno e derrubá-las e destroná-las e abri-las para que o perdido possa ser salvo. Para isso você está aqui mesmo. Amém? Quantas vezes eu já vi, né, algumas pessoas falando, não, pastor, eu não gosto de me envolver muito, porque quando eu envolvo muito é uma guerra tremenda. Meu filho, mas só existe vitória na guerra. Só existe vitória quando você se posiciona. Se você não se posiciona, você vai continuar sendo vencido pela sua preguiça, pela sua procrastinação, pela sua passividade. Você vai continuar sendo vencido pela sua incredulidade. Porque a incredulidade, irmãos, ela enche o nosso coração às vezes. Por quê? Porque falta fluir do rio, falta se conectar no rio, falta estar junto com o rio. Irmãos, quando eu venho aqui orar com os irmãos, no nosso jejum, irmãos, às vezes eu venho, chego aqui arrasado. Chega aqui só o pó, cerol da rabiola, como diz lá no Goiás. Capa do Batman. E eu vejo, olho para uns irmãos também, eu falo, ele está pior que eu, estou bem. Estou bem. E ele está aqui, ele está firme. Irmão, mas aí a gente começa a adorar junto, a gente começa a orar junto, a gente dá as mãos, a gente começa a profetizar. O negócio pega fogo. Nosso último dia aqui de ministração e jejum, na sexta-feira, o Francisco ministrou. Cadê o Francisco? Está cuidando lá da portaria. Irmão, pensa, menino cheio do fogo. Tá doido, pegou fogo isso aqui, irmãos. Era para acabar 8h30, deu 8h40, ninguém queria ir embora, 8h45, nada, 8h50, nada. Aí uns começou a pegar o microfone, liberar a profecia, o outro veio, e eu tive que tomar o microfone de uns, porque a profecia demorava de quase 20 minutos. Falei, não, resume. Porque estava fluindo, tinha rio fluindo, tem rio fluindo. Quando nós estamos juntos, irmãos, o rio fica mais largo. Quando nós estamos juntos, os frutos parecem mais, eles começam a brotar.
Deus te dá direções, Deus te dá visões, Deus te dá estratégia, Deus te sara de coisas. Deus te cura. Você chega aqui angustiada e você entra aqui e começa a orar. Deus te sara. O Espírito Santo te lava. Simplesmente porque você mergulhou, você está junto com os irmãos no rio. Quantos estão comigo? Diga amém. Esse rio, irmãos, ele veio para trazer vida. Amém? Há um poder extraordinário nesse rio. Não viva solitário, não viva isolado. Se conecte. Se conecte. Conecte a pessoas, conecte a gente que está fluindo no rio, conecte a rios que já estão fluindo, conecte a essas pessoas, irmão. Né? Existe uma máxima aí fora dos coaches, né, que você precisa se conectar ao ambiente. O ambiente vai mudar a sua vida. Eu vou falar, eu concordo. Vem para esse ambiente, vem para um ambiente de oração espiritual, vai mudar a sua vida. Eu concordo. O ambiente muda a sua vida. O ambiente produz. Quando a gente vem para cá, a gente começa a orar, a gente começa a produzir um ambiente de vida, de fé, de ousadia, de intrepidez, e ele começa a encher o seu coração. Amém? Mas eu não posso receber e fluir no rio se eu fico em casa, ou se eu não me conecto, ou se eu sou desconectado, ou se eu sou um membro desconectado. Irmãos, um membro desconectado, ele não flui vida. Tem muita gente hoje, né, que são os desigrejados. Talvez você está aqui me ouvindo, você era um desses, mas você está mudando de ideia. Glória a Deus por você. Eram os desigrejados, né? Ele falava, não, eu sou igreja, onde eu estou é igreja, Deus fala comigo. Estou melhor quando eu estava lá, naquele ninho de cobra. Miserável. Completamente desviado. Presta atenção. Pessoa lá isolada, ela está desconectada do rio. Ela tem fonte, mas está desconectada do rio. Ela tem fonte, mas está entulhada a fonte. Ela tem fonte, mas ela está tão cega, ela está tão obstinada, que ela está gelada, e ela começa, sabe, a sofrer. Eu não conheço, talvez você conhece, eu não conheço nenhum desigrejado que prosperou. Nenhum. Que fala, rapaz, o cara é homem de Deus, o cara virou um profeta, o cara está voando em Deus. Não conheço nenhum. E olha que eu tenho muitos amigos que decidiram ficar desigrejados. Se perderam, se desconectaram da fonte do rio que fluía. Irmãos, não tem como, se você não estiver conectado na igreja, conectado no corpo, conectado no rio, não tem como frutificar. Os frutos vão vir dessa conexão. Quantos estão comigo? Diga amém. Foi assim que a igreja primitiva, né, viveu. Esse era o estilo de vida deles, o estilo de comunhão, de coletividade, de muitas fontes juntas, de muitas fontes buscando a Deus juntos. E esse movimento, né, da igreja primitiva, esse rio foi tão forte, esse rio foi tão poderoso, ele tinha tanto fruto e tanta vida, que ele ganhou o Império Romano daquela época. O Império Romano teve que se render para a igreja. Por quê? Porque o povo cresceu demais, o povo avançou demais, o povo prosperou demais. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, estou encerrando, irmãos. Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles faziam o quê? Perseveravam, diga, perseveravam. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na nossa vida cristã é perseverança. A gente começa bem e a gente não termina. Ou quando termina, termina assim, arrastado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Próximo. Em cada alma havia temor e muitos sinais. Olha, presta atenção nessa palavra, temor. Em cada alma havia o quê?
Temor. Temor não é medo. Temor não é medo de punição. Temor não é medo de, correção, disciplina, não. Temor é honra, respeito, veneração. Em cada alma havia temor. Quando você sabe que Deus está se movendo, você não consegue ficar em casa, você tem temor de ficar em casa. Você fala, não posso. Deus está fazendo algo e eu estou de fora, eu sou parte do corpo. Temor. Temor por saber que o meu Deus, o meu Senhor, aquele em quem eu admiro, quem eu honro, Ele está se movendo. Ele está fazendo algo extraordinário. Você não está vendo. Você não está vendo ainda com os seus olhos naturais, mas há algo acontecendo no mundo espiritual poderoso entre nós. Talvez você não consegue ver naturalmente. Mas aí quando explodir, você vai falar, uau, como eu não vi isso? Como que aconteceu tão rápido de repente? Não, não foi rápido de repente. Já estava sendo movido no mundo espiritual por rios que estão fluindo. Já estava acontecendo no mundo espiritual por rios que estão fluindo. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Presta atenção, eles gostavam desse estilo de vida, de uns aos outros, de estar junto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e do partir do pão. Presta atenção, o que vem primeiro é a doutrina dos apóstolos, depois a comunhão e partir do pão, amém? Tem muita gente que gosta de perseverar na comunhão. Você chama ele para orar, ele não vem, mas você chama ele para o churrasco, ele está em todos. Ele precisa de converter ao outro lugar, ao outro negócio ali, ao outro ensino, que é dos apóstolos. Ele converteu na comunhão e no partir do pão. Estou feliz já. Ele pelo menos está no meio do caminho. Mas ele precisa de entender que primeiro vem a doutrina dos apóstolos, vem o ensino, vem o evangelho. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É vir sentar na célula, vamos compartilhar sobre o que os apóstolos ensinam. Vamos compartilhar sobre o que eles viveram. Vamos compartilhar sobre o que eles experimentaram. Vamos compartilhar sobre o que eles têm para nós. Doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam em aprender, em comer, em ruminar, em se alimentar da doutrina dos apóstolos. E depois, eles gostavam da comunhão que tinha. E do partir do pão. Quem gosta de comunhão aqui? Eu gosto de comunhão, irmãos. Eu não estou falando mal da comunhão, eu gosto de comunhão. Eu acho que tem que ter comunhão, crente tem que ter comunhão. Mas a gente não pode perder o princípio, o principal. O principal, eu não estou indo para a minha cela para ter comunhão. Estou indo para perseverar na doutrina dos apóstolos com os meus irmãos. Eu estou indo para o culto para perseverar na doutrina dos apóstolos com a igreja. Eu estou indo para aquela reunião para perseverar com os meus irmãos naquilo que é fundamento, naquilo que é base e naquilo que é vida. Porque comer, irmãos, naturalmente te fortalece, mas fortalece naturalmente. O que te fortalece espiritualmente é a doutrina dos apóstolos, é o evangelho, é a obra da cruz. É isso que te fortalece espiritualmente, sim ou não? Aleluia. Essa palavra que eu estou compartilhando é uma das palavras que nós falamos e que nós ministramos no nosso jejum de 21 dias. 21 dias movidos pelo Espírito. 21 dias movidos pelo Espírito. Agora, presta atenção, irmãos, isso é só um tema, isso é só um título do jejum. Porque a Bíblia e o Senhor nos ensina que nós devemos andar todos os dias movidos pelo Espírito. Não é só 21 dias. Mas 21 dias a gente intensificou, 21 dias a gente estudou sobre isso, 21 dias a gente leu e a gente, meditou sobre isso. Porque viver movido pelo Espírito, irmãos, muda completamente a sua maneira de lidar com tudo, com tudo. Porque você começa a ter sensibilidade do ambiente, você começa a ter sensibilidade das pessoas, você começa a ter sensibilidade da palavra que está fluindo, você começa a ter sensibilidade, você fala, e aí, quando você está sendo movido pelo Espírito, você está no ambiente, o Espírito Santo te incomoda, fala, o que você está fazendo aqui?
Sabe por que ele te incomoda? Porque você está sendo movido pelo Espírito. Ou você está num ambiente e o Espírito Santo fala: cara, aqui é o lugar, eu quero te usar aqui. Abre a sua boca, fala do meu amor, fala da minha graça, fala do meu perdão. O que você está fazendo aqui que você não falou nada até agora? Quando você é movido pelo Espírito, você é sensível à direção do Espírito. 21 dias que nós demos do tema de ser movido pelo Espírito, mas é uma vida que tem que ser movida pelo Espírito. Nós precisamos de andar no Espírito, e nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Paulo diz lá em Gálatas: andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Quando nós estamos muito carnal, muito almático, é porque a gente precisa de vir mais para a fonte, de estar mais perto da fonte, de beber mais da fonte, e de se conectar com o rio. Por quê? Porque os frutos que nós estamos dando são frutos errados, frutos carnais. O Espírito Santo quer dar frutos espirituais, que alimentam, que saram, que curam, que transformam, que libertam, que traz vida. Esses são os frutos do Espírito, que traz vida. Quantos estão comigo? Quero declarar em nome de Jesus que nesses dias você estará cada vez mais conectado, enxertado na videira verdadeira e nesse rio que se chama corpo de Cristo. Nesse rio que se chama corpo, você estará, sua fonte vai estar conectada nele. E aonde você passar, você vai fazer daquele lugar um vale que era um vale de ossos secos, um manancial de vida. Um lugar que era um deserto, um lugar frutífero. Porque você, e dentro de você, e através de você, vai fluir rios e rios e rios de vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fica de pé onde você está. Presta atenção, irmãos. Alguém me dá uma fichinha de oração, por favor? Obrigado, Jesus. Nós estamos orando por pessoas, irmãos. Sabe por que nós estamos orando por pessoas? Porque nós somos um rio. E esse rio vai gerar vida, vai gerar frutos, vai gerar pessoas sendo curadas, salvas, transformadas. Sabe por que nós estamos orando? Porque essas pessoas estão áridas, secas, perdidas. Essas pessoas estão condenadas sem Cristo, mas o rio vai chegar até elas. Nós somos esse rio flui em nós, esse rio flui através de nós. Por isso nós falamos, nós abrimos a boca, nós profetizamos, nós liberamos a palavra de vida, para que essas pessoas, assim como nós um dia fomos salvas, elas também sejam salvas. Vamos deixar o Espírito Santo encher esse lugar, irmãos, de águas vivas. Vamos deixar o Espírito Santo encher esse ambiente de um rio muito forte, não de um rio fraco, de um rio forte, onde as pessoas entram e elas não conseguem mais andar, elas terão que nadar, porque o rio vai levar elas. Vamos deixar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não parou de trabalhar, irmãos. Jesus foi assunto aos céus, mas deixou o Consolador. O Consolador está trabalhando hoje para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E nós vamos ser canais para falar do Evangelho a essas pessoas, e elas terão seus corações abertos e serão convencidas que precisam de um Salvador, e serão convencidas que precisam de Jesus. Amém? Enquanto nós louvamos hoje aqui, o Espírito Santo, eu acho que foi o Espírito Santo, se não foi o Espírito Santo, foi eu mesmo. Veio um desejo no meu coração. Você sabe, quando vem alguns desejos no meu coração, irmãos, eu tenho sensibilidade de saber se é meu ou é do Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz, Paulo diz que o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que efetua naquele que é espiritual. Enquanto nós estávamos louvando aqui com os irmãos, veio um desejo no meu coração, a partir do domingo que vem até o dia do nosso encontro de homens, todos os nossos cultos serão evangelísticos, para você trazer as pessoas que você está orando para o culto. Todos os cultos serão evangelísticos, palavras evangelísticas, não de ensino, porque às vezes eu trago palavras aqui de ensino, mais de ensino, mas a partir do domingo que vem vai ser palavras evangelísticas. Mas eu quero convidar você, deixa o rio fluir, traga essas pessoas, sejam para eles uma fruta saborosa, que desperta neles um desejo de estar aqui, desperta neles um desejo de buscar o Senhor, ou um desejo, ou insiste, às vezes você não despertou nada, mas você convenceu ele a estar aqui, porque eu tinha um amigo desse jeito, ele era evangelista. Tinha gente que vinha para a igreja e falava para mim, eu só vim porque eu não aguentava mais ele no meu pé. Toda semana ele pegava no meu pé para eu vir com ele para o culto, e eu não vinha, eu dava desculpa, eu viajava, até um dia que acabou as desculpas, pastor, eu tive que vir com ele. Esse amigo meu é evangelista, irmãos, Adriano José Campos, o nome dele. Se ele estiver me ouvindo aí, Adriano, você me abençoou muito, irmão. Tem gente que tem esse dom, sim ou não? E as pessoas vinham, irmãos, e Deus pegava elas no culto. Quantas pessoas se converteram? Veio com raiva, entrou com raiva naquela porta ali, só para pagar uma promessa para ele. Mas de repente, Deus pegava ela no meio do culto, e ela falava, que é isso? Que Deus é esse que eu não conhecia? Que Senhor é esse que eu não tinha ouvido falar? Que ambiente é esse? Que igreja é essa? Eu quero declarar que é assim entre nós, em nome de Jesus. Amém? Ore por essas pessoas. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado por um instante? Queria que nós orássemos juntos agora. Vamos orar agora por esse encontro. Vamos orar por esse impacto. Vamos orar por esse reconnect. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos agora, Pai, esse evento diante do Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é quem nos deu, ó Pai, esse dia, o Senhor que nos deu esse acampamento para isso, o Senhor é que nos deu, ó Pai, esse alvo, e nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, deseja que nós nos levantemos como igreja para fazer esse evento, que o Senhor deseja que nós nos levantemos como igreja para fluir, para deixar o rio fluir, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esse rio flui através dos meus irmãos, esse rio flui através das células, esse rio flui através das reuniões, esse rio flui através dos corações dos meus irmãos, esse rio vai fluir cada vez mais, pessoas se alimentarão desse rio, pessoas serão banhadas nesse rio, pessoas serão alimentadas nesse rio, que flui da vida dos meus irmãos, que flui da igreja, que flui do seu corpo, que flui da sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei noutro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei. Aleluia, aleluia. Noutro lugar. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Deus vai usar você, você é um rio, você é uma fonte que está conectada nesse rio. Deus vai usar você,
Deus vai usar a sua célula, Deus vai usar os seus relacionamentos, Deus vai usar as suas amizades, Deus vai usar você no seu ambiente, Deus vai usar você. Talvez até hoje você estava tímido, você não estava com ousadia. A partir de hoje eu declaro um espírito de ousadia sobre o seu coração, um espírito de ousadia sobre a sua boca, um espírito de ousadia enchendo o seu ser. E você vai ser um canal poderoso para que outras pessoas encontrem a luz, encontrem salvação em Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos cantar ainda essa música. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, diga isso a Ele. E usa-me, transforma-me, usa-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, Quebranta-me. quebranta-me, Transforma-me. transforma-me, Enche-me enche-me, e usa-me. sonda-me, sonda-me, quebranta e transforma-me, enche-me, e usa-me. e como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia, aleluia. Eu declaro que você será usado nesses dias de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, de uma maneira inimaginável, que você não imagina. Ao abrir da sua boca, ao testemunhar do Senhor, ao convidar pessoas, você vai convidar pessoas e elas já estarão prontas, esperando o seu convite. Pessoas que você vai estar convidando, elas já estarão esperando esse convite, porque em nome de Jesus nós declaramos que as resistências estão quebradas, que as resistências estão sendo desfeitas agora, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, sua família, os seus negócios. Dê um abraço em pelo menos 22 pessoas antes de você ir embora. Abrace ela, abençoe a vida dela, declare favor de Deus sobre ela.